Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Ensaios e Testes. Neste vídeo, eu vou falar sobre o piezômetro de corda vibrante. Mas antes de passar para a nossa vinheta, eu gostaria de dizer que estou muito satisfeito com a excelente receptividade que estou tendo dos participantes do meu curso online, cursodengenharia.com. É muito bom perceber que engenheiros pós-graduados e recém-formados, técnicos em edificações e estudantes de engenharia estão mudando seu conceito para executar a estrutura de concreto armado pelo simples fato de passarem a saber, através das aulas do curso, os porquês de atitudes que devem ser tomadas e evitadas para garantir uma estrutura com muito mais qualidade e durabilidade. Não perca mais tempo, venha fazer parte desta nova corrente que está tendo resultados fantásticos em seus empreendimentos. Aí eu lhe pergunto, até quando você vai culpar sua mão de obra pelos defeitos e patologias do seu empreendimento? Na descrição do vídeo, segue o link do curso. Agora, vamos à nossa vida. Veja bem, existem diversos tipos de piezômetros que podem ser utilizados na geotecnia, tá? Mas eu vou me ater apenas ao piezômetro de cordas vibrantes, que tem, como eu falei, diversos tipos, diversos tamanhos, diversas formas, tá? Agora, qual é o princípio do piezômetro de cordas vibrantes que a gente faz, que a gente consiga ler a poropressão de um solo, ok? Então vamos ver aqui. Aqui tem um piezômetro, tem todos os componentes, aqui tem todos os componentes desse piezômetro, mas eu não vou me preocupar em falar em todos os componentes. Eu vou falar apenas naqueles componentes que fazem sentido para que a gente entenda o funcionamento do piezômetro de cordas vibrantes, tá? Então vamos lá. Você tem aqui o filtro e a caixa do filtro. Você tem o diafragma sensível à pressão, bobina eletromagnética de leitura e o fio e as cordas vibrantes, né? O fio vibrante. Perceba que o fio vibrante ele está fixo aqui no diafragma, né? Naquele diafragma sensível à pressão. Então, como é que é o sistema, como é que funciona o piezômetro de cordas vibrantes? Vamos ver aqui. Então veja, o piezômetro de cordas vibrantes converte a pressão da água em um sinal de frequência através de um diafragma, um fio de aço tensionado e bobinas eletromagnéticas, ok? A pressão da água do solo provoca uma mudança de pressão no diafragma, provocando uma alteração na tensão do fio. Então essa alteração, o que acontece? Quando é excitado pela bobina magnética, o fio vibra em sua frequência natural. Ou seja, o fio aqui ele está nesse sentido, quando ele é excitado pela bobina magnética, ele forma o quê? Uma frequência, uma senoide. E essa frequência aqui, tá? Então, dependendo da pressão, essa frequência vai mudar. E é exatamente essa frequência que vai ser lida. Ou seja, a vibração do fio nas proximidades da bobina gera um sinal de frequência que é transmitido ao dispositivo de leitura. E, por fim, o dispositivo de leitura processa o sinal, aplica fatores de calibração e exibe a leitura na unidade de engenharia necessária. Então você percebe que você tem um solo lá, um solo mole qualquer, que está com presença de lençol freático, tá? Solo mole. Você colocou o piezômetro numa determinada altura, daqui a pouco ele vai determinar qual a poropressão daquele solo. Então, se você joga uma carga naquele solo, o que acontece? É como se você imagine uma seringa normal, né, uma injeção, que você, de vez de estar com a agulha, você tapa o dedo, ele está com água, você começa a pressionar. Então, você aumenta a pressão ali até um ponto que você não consegue nem mais segurar o dedo. Então, você percebe que quando você tem um solo mole, que você joga uma carga sobre ele, e ele começa a recalcar, ele começa o quê? A aumentar a poropressão, ou seja, aumenta a pressão da água dos poros do solo, tá? Então veja o que acontece. Com esses dados, com esse piezômetro, o que é que você consegue, tá? Ou seja, quais aplicações típicas do piezômetro? Monitorar a poropressão para determinar taxas seguras de aterros ou escavações. Segundo, monitorar a poropressão para determinar a estabilidade de talude. Monitorar os efeitos do rebaixamento do lençol freático usado para escavações. Monitorar os efeitos de sistema de melhoramento de solo como o CPR Grout ou aterros provisórios com drenos verticais. Então veja, se você tiver curiosidade de conhecer o CPR Grout, tem diversos vídeos no nosso canal sobre o CPR Grout, tá? Agora veja, quando você faz um aterro provisório para recalcar esse solo, que é muito comum em estradas, o que acontece? Você joga uma camada de areia drenante, bota drenos verticais, tá? E bota uma carga de aterro. E o piezômetro está lá, por quê? Porque quando você bota essa carga de aterro, você aumenta a pressão do solo.
tá? Que vai ser dissipado lentamente pelos geodrenos verticais. Se você coloca uma camada muito alta de aterro de uma vez só, o que acontece? Você joga uma pressão muito grande nesse solo e essa pressão pode superar a resistência à coesão e ter um rompimento. Por isso que quando se faz um aterro provisório, se coloca a camada de aterro paulatinamente. Ou seja, você bota uma pequena camada de aterro, sente qual é a resposta do solo com o piezômetro. A partir do ponto que você percebe que a pressão está sendo dissipada, aí você pode colocar mais aterro, então você gera mais pressão. Então você vai monitorando para que não ocorra o rompimento. Já no CPR, que é uma consolidação profunda radial, você coloca também as malhas de drenos verticais, só que você desce com um tubo e joga uma grande pressão, só que muitos geodrenos estão ao redor. Então o que acontece? Quando você joga aquela pressão é como se você tivesse tapado a seringa, então dá um pico, né, de poropressão. Só que devido à presença do geodreno, você percebe no piezômetro que a dissipação dessa poropressão. Então veja como é importante você ter, quando você vai fazer qualquer processo de aterros em solo, mexer no solo, ter o piezômetro para a gente poder analisar como é que está a poropressão para não ter o rompimento. Seguindo, monitora a poropressão para verificar desempenho de barragens e aterros, né? Essas barragens que rompem, tem que ter o quê? Essa análise de piezométrica, né? Entre outras, para que você possa sentir como é que está a poropressão dentro do aterro. Monitorar a poropressão para verificar o sistema de contenção em aterros e barragem de rejeitos. Então você vê o seguinte, que teve alguma alteração na carga lá no solo que aumenta a poropressão, o piezômetro vai detectar e você pode tomar atitudes antes que ocorra. Então veja, se você está colocando um aterro e você percebe que está sendo dissipado facilmente a poropressão, você pode aumentar esse aterro. Ou então, se você percebe que a poropressão cresceu demais, você espera que ele vai dissipar essa poropressão devido à presença de geodreno, para depois você colocar mais aterro. Ok? Então era isso que eu queria falar sobre o piezômetro de cordas vibrantes. Espero que você tenha gostado. Gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no canal, se cadastre, ajude o canal a crescer e divulgue o canal para que a gente possa cada vez mais aumentar o debate de engenharia. E lembre-se, mais uma vez, ative o sininho. Todas as segundas, terças, quintas e sextas, nós, às 15 horas de Brasília, colocamos um novo vídeo no canal. E às quartas-feiras, às 20 horas de Brasília, nós fazemos uma live. E nesta próxima quarta, dia 2 de outubro de 2019, nós vamos falar sobre o que é que o meu curso online pode oferecer para você, para que você possa executar as estruturas de concreto armado com muito mais qualidade e durabilidade. Ok? No próximo vídeo, eu vou falar sobre mais uma curiosidade de engenharia. Aguardo você lá. Um abraço.